Aleluia, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus pelo ministério de louvor. Amado, é necessário você adorar ao Senhor. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus, aleluia. Amado, antes de nós ministrarmos ou compartilharmos a palavra do Senhor, eu quero orar com você aí na sua casa que separou a sua oferta, o seu dízimo, e vai apresentá-lo diante do Senhor. Querido, que o Senhor possa tocar na sua vida. Os tempos são difíceis, mas que o Senhor possa te abençoar grandemente, abençoar o seu trabalho, abrir portas para você, e que o Espírito Santo possa te guardar. A Bíblia nos ensina assim, que Deus ama aquele que dá com alegria. Amado, abra o seu coração diante de Deus. Se você pode, segura aí a sua oferta, o seu dízimo, e consagra ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e nós consagramos ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor seja sobre o seu filho, sobre a sua filha, ó Pai, sobre os seus trabalhos, seu emprego, a sua profissão. Deus amado, prospera o fruto da mão do seu filho e da sua filha. Deus querido, abençoa o salário da aposentadoria, abençoa, Pai, patrões, clientes, funcionários, a empresa, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, nós clamamos a bênção do Senhor e declaramos que só o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amado, você que está aí na sua casa e separou esse tempo para adorar ao Senhor conosco, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. O livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Você que pode, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu povo que está em casa agora, Pai, por todos aqueles que estão assistindo agora e que vão assistir depois, porque tudo, Pai, pertence ao Senhor. Pela tua palavra, pelo teu servo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, você que está na sua casa, você que está ouvindo essa palavra agora, assistindo, muito provavelmente você já ouviu falar a respeito de Moisés. E a história de Moisés é uma história que ela nos mostra desde o início a respeito da providência de Deus sobre as nossas vidas. Moisés é um homem que viveu, foi um homem que viveu a providência de Deus. A Bíblia diz assim que desde o seu nascimento, desde o momento em que a sua mãe resolve escondê-lo, para que ele não fosse morto, o momento que ele é colocado ali num rio, dentro de um cesto, num rio, depois ele é encontrado, nós vamos ver a vida de Moisés sendo totalmente dirigida por Deus. E aí nós chegamos neste momento, onde depois de toda essa trajetória da vida de Moisés, essa sua infância, sua adolescência no Egito, e ele vai ter o seu primeiro encontro com Deus. Moisés vai ter o primeiro encontro dele com Deus, registrado nas Escrituras. A Bíblia diz assim, que num determinado momento, Moisés ele sai para apacentar o rebanho do seu sogro. E quando ele chega no lugar, ele se depara com um fenômeno sobrenatural que deixa ele espantado.
A Bíblia diz assim: quem olha e ele vê uma sarça sendo consumida em chamas, ou pegando fogo, mas não sendo consumida, aliás. E ele fica espantado, porque quem olha e ele vê aquilo pegando fogo, só que não se consumindo. E ele se aproxima para ver mais de perto do que se tratava. E diz a palavra de Deus que Deus fala com ele e fala assim: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você vai pisar é terra santa. Moisés então se aproxima, tira suas sandálias, se aproxima. E diz a palavra de Deus que Deus começa a falar com ele. E nesse falar com ele, amado, Deus ministrou muito forte ao meu coração. Eu quero compartilhar com você, já faz alguns dias, que nesse falar de Deus com Moisés, ele nos dá algumas diretrizes, nos dá a entender o quanto Deus é um Deus digno da nossa confiança. A Bíblia diz assim que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Mas Ele nos ensina na sua palavra o quanto nós precisamos confiar nele. Por isso o tema da mensagem, olha, confia em Deus. Confie em Deus. E eu vou, nesses versículos, mostrar para você alguns motivos para você confiar em Deus. Eu quero que você fique aí e guarde no seu coração. Se você quiser anotar, faça isso. Muito rápido eu quero mostrar para você que você tem motivos para confiar em Deus. A Bíblia diz assim, que Deus olhou para Moisés e disse assim: certamente eu vi a aflição do meu povo. Veja só, quando o povo de Deus começou a clamar a Deus, diz a sua palavra lá no final do capítulo 2 de Êxodo, que o povo era oprimido no Egito, eles estavam escravos lá. Bem no finalzinho diz assim que eles sofriam muito, era um tempo de muita dificuldade. E por conta dessa dificuldade, a Bíblia diz assim em Êxodo capítulo 2, versículo 23 em diante, que esse povo começou a clamar ao Senhor. E nesse encontro de Deus com Moisés, Deus diz assim: eu tenho visto a aflição do meu povo. Amado, você que está aí na sua casa, repita assim comigo: Deus vê a minha aflição. Deus é um Deus que está olhando para você, amado. Deus é um Deus que tem olhado para você com muita atenção. Algumas traduções dizem que Ele tem se atentado. A Bíblia diz assim no livro do Salmo de número 121, que o guarda de Israel não dorme. Filho, filha, não há um momento em que Deus não tem olhado para você e visto a sua aflição. Você não está, amado, num lugar onde os olhos do Senhor não te alcançam. O salmista diz assim: para onde eu me ausentarei, eu fugirei do Senhor, da tua presença. Se eu fizer a minha casa no mais alto, ou se eu armar a minha cama entre os mortos, se eu for me esconder, não há como, porque até ali o seu Espírito me encontra. Salmo 139, amado, o Senhor vê a sua aflição. O Senhor tem olhado para você e visto o que você está passando. O Senhor tem te enxergado, amado. Você precisa confiar em Deus, porque Deus olha para você. E talvez você tenha clamado em algum momento: Senhor, parece que o Senhor não está me vendo. Amado, Deus está te vendo. O Senhor tem olhado para você. O Senhor tem te enxergado. Salmo 121, como eu disse, o guarda de Israel não dorme. Deus tem olhado para você. Ele tem visto a sua aflição. O texto continua dizendo e diz assim: eu vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. E você vai repetir aí no seu coração: Deus ouve o meu clamor. Meu amado, lendo esse texto, eu fico pensando quantas pessoas deixam de clamar ao Senhor. Porque assim, nós temos aquela ideia de um Deus que é soberano, que é grande, e algumas pessoas que pensam que por isso eu não preciso clamar, porque Deus já está vendo. O texto diz que Ele está vendo.
E aí eu não preciso clamar. Mas a palavra do Senhor, Ele nos diz que o próprio Senhor Jesus clamava. Homens e mulheres de Deus nas Escrituras buscavam a presença de Deus, mas amado, você precisa clamar, porque quando você clama, Deus te ouve. O Senhor está ouvindo o seu clamor. E é maravilhoso que, lá no Evangelho de João capítulo 11, quando Jesus vai fazer a oração para ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro estava morto já fazia 4 dias. E Jesus aí começa a fazer uma oração, e na oração ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Saber que Deus te ouve, amado, é uma certeza de que você pode confiar em Deus. Você não está falando como se estivesse falando ao vento. Você não está falando como se estivesse falando com alguém que não quer te ouvir. Porque talvez você passe por isso. Você quer desabafar, você quer clamar, você quer falar, conversar, mas às vezes a pessoa não quer te ouvir. Mas você tem um Deus que te ouve, e isso é motivo para você confiar em Deus. Primeiro, confia em Deus, porque Ele te vê. Segundo, confia em Deus, porque Ele te ouve. O Senhor está atento, amado, à sua oração. Ele não está só ali olhando para você, ajoelhado. Ele também está ali, olhando e ouvindo a sua oração. Eu amo a palavra de Deus quando ela nos dá esses detalhes. Olha, Deus falando para Moisés: eu vi a aflição do meu povo e eu ouvi o seu clamor. Era como se Deus estivesse dizendo assim: Moisés, o povo não clamou em vão. O povo não clamou em vão. Um versículo que temos divulgado bastante nesses últimos dias, as igrejas têm divulgado, os servos, os filhos, as filhas de Deus têm divulgado, diz assim: que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, a minha face buscar, eu ouvirei dos céus. O Senhor te ouve. Você está clamando para um Deus que está atento à sua oração. Ah, mas pastor Tom, eu preciso falar. Deus conhece meu coração, conhece, amado, mas o Senhor quer ouvir o seu clamor. Ele quer que você clame. E aí nós temos algumas diferenças, porque a Bíblia diz assim que quando Elias foi enfrentar, ou foi ser confrontado pelos profetas de Baal, os profetas de Baal passaram horas clamando ao Deus deles, e nada aconteceu. Mas quando Elias clama, Deus ouve dos céus e manda fogo. Amado, Deus está te ouvindo dos céus. Deus está olhando para você, olhando a tua aflição, vendo a tua situação, e Deus está ouvindo a sua oração. Eu posso confiar em Deus, você pode confiar em Deus, porque Deus vê a sua aflição e porque Deus ouve o seu clamor. Mas o texto ainda diz assim: eu conheço o seu sofrimento. E aqui eu quero me deter um pouquinho, porque eu posso confiar em Deus, porque Ele vê a minha aflição. Eu posso confiar em Deus, porque Ele ouve o meu clamor. E eu posso confiar em Deus, porque Ele conhece o seu sofrimento. Amado, e nunca tem se falado tanto em sofrimento como nesses últimos dias. Pelo menos não no meu tempo de vida. A história da humanidade nos ensina que já passou-se muitas pandemias, guerras, desastres naturais, onde causaram muitas mortes. Mas confesso que isso é novo para mim. Eu nunca ouvi falar tanto de sofrimento, de dor, de pessoas chorando, da incerteza do dia de amanhã. Antes nós falávamos que a morte é uma certeza de todos, mas parece que isso está muito real. Hoje, conversando com um amigo de trabalho,
E nós estávamos falando a respeito disso. As pessoas não estão aguentando o sofrimento, a dor. Se você não perdeu um amigo, um parente, talvez você foi atingido por conta do emprego, do comércio que fecha, de empresas que se fecham, literalmente. Pessoas desesperadas porque não sabem como será o dia de amanhã, o que vai colocar dentro de casa. Se você não perdeu um parente ainda, talvez você, com certeza você conhece alguém que perdeu, que está sofrendo. E parece que isso chegou muito próximo de nós. Eu estou falando porque eu também perdi. Mas a Bíblia diz assim, amado, que o Senhor conhece o seu sofrimento. Quando o Senhor te vê, quando o Senhor te ouve, Ele também conhece o seu sofrimento, o seu coração. Deus olhava dos céus e via o povo clamando. No Egito Ele via a aflição, Ele ouvia o clamor e Ele conhecia o sofrimento. Mas pastor, então não é a mesma coisa? Ele está vendo, Ele está ouvindo e Ele conhecer, porque se Ele está vendo, Ele está conhecendo. Não, amado, você pode, alguém pode olhar para você, ver você chorando, saber que você está aflito, mas não conhecer o motivo pela qual você está sofrendo. Alguém pode olhar para você assim. Mas Deus, quando Ele te olha, Deus, quando Ele te ouve, Ele conhece o interior do seu coração. Aonde está a raiz da tristeza, da amargura? O motivo pela qual você fala para muitas pessoas que você está bem, mas lá no seu quarto você está chorando, no seu travesseiro. O Senhor conhece o seu sofrimento, querido. Mas eu não sei orar. A Bíblia diz assim em Romanos, capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você, através de gemidos inexprimíveis. Então quando você está lá, sofrendo, aflito, chorando, não saindo palavras da sua boca, e o Senhor conhecendo o seu sofrimento, o Espírito Santo transforma essa dor, essa tristeza, essas lágrimas, em oração diante do Pai. Ele intercede por você, querido. Ah, mas eu não consigo orar, eu consigo só chorar. Então chora. Mas chora na presença de Deus, não chora em desabafos que não vão te levar a nada em redes sociais. Ah, me sentindo aflito, me sentindo triste, expondo isso para milhares de pessoas. Não, amado, se fecha no seu quarto, chora diante de Deus, abre o seu coração diante do Pai, porque o Senhor é o único que conhece o seu sofrimento, desde a raiz dele. O Senhor é o único que sabe de fato o que você tem passado. Você pode procurar, sim, o seu pastor, o seu discipulador, a sua pastora, o seu líder, um homem, uma mulher de Deus que possa te aconselhar, que possa te ajudar. Mas, amado, você também precisa clamar e abrir o seu coração, porque Deus conhece o seu sofrimento. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: eu tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amado, o Senhor Jesus nunca escondeu que nós passaríamos por aflições. Aflições fazem parte da escola da vida, fazem parte do nosso amadurecimento. Mas o Senhor, Ele diz assim que nele, Jesus Cristo, nós temos paz. Ele conhece o nosso coração, sabe da nossa estrutura, da nossa dificuldade, dos nossos problemas. O Senhor sabe, querido, daquilo que nós passamos. Ele conhece o seu íntimo. Deus conhece o seu sofrimento. Eu posso confiar em Deus, porque Ele me vê, porque Ele me ouve, e porque Ele conhece o meu sofrimento. Mas pode ter alguém que conhece o seu sofrimento, meu amado, só por conhecer. Eu sei o que você está passando,
mas eu não posso fazer nada. Talvez você já ouviu isso. Mas a Bíblia nos ensina ainda no mesmo versículo. Ele diz assim: eu conheço o sofrimento, por isso eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Deus estava dizendo assim para Moisés: Moisés, eu vi o clamor do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu vi a sua aflição, eu conheço o sofrimento deles, e por isso eu me levantei, desci, e eu vou livrar este povo. Deus não é alguém, amado, que ouve a sua oração e fica de braços cruzados, não. Deus, Ele levanta em seu favor e Ele provê o seu livramento. Isaías capítulo 59, versículo 1, diz assim que Deus não está com as mãos encolhidas para que não te atenda. O Senhor é o Deus que te livra. O Senhor é o Deus que provê livramento para você. E no meio de tantas lutas, amado, é necessário você acreditar que Deus te dá livramento. Deus é um Deus que livra. Mas talvez você pense que você não precisasse passar por isso. Eu também penso assim. No domingo à noite, a minha esposa me perguntou se eu tinha medo de tudo isso que está passando. É impossível dizer que você não tem medo. A minha condição humana me faz temer. Nós vimos em algum momento o Senhor Jesus demonstrando as suas emoções. Eu disse para ela assim: eu tenho medo. Porque é tanta coisa acontecendo, parece ser um inimigo invisível. E talvez essa seja a maior razão do sofrimento das pessoas. Você não sabe nem aonde colocar a sua mão. O cumprimentar das pessoas agora é algo distante. Você não pode abraçar. Mas querido, eu tenho que acreditar, mesmo no meio de tudo isso, acreditar que eu sirvo a um Deus que livra, um Deus que ouve o meu clamor, que vê a minha aflição, que conhece meus sofrimentos, meus medos, as minhas dores, os meus temores, mas Ele vem em meu socorro. O texto diz assim: por isso, Moisés, eu desci e eu vou livrar o meu povo. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, salvarei a sua vida, a sua casa. Eu vou te livrar. A palavra de Deus diz assim no livro de Daniel. Você conhece a história, Mesaque, Sadraque, Abdenego, os 3 jovens que foram lançados na fornalha para morrer ali. E a Bíblia diz assim que o rei olhou lá de fora e viu que tinha um 4º homem na fornalha. E aí nós gostamos de ouvir aquela frase, que Deus não te livra de entrar na fornalha, mas Ele te livra na fornalha. Mas é interessante eu lembrar que aqueles jovens falaram assim: Senhor, rei, nós não nos prostraremos diante de você, rei. Nós adoraremos somente ao nosso Deus. Se o Senhor me livrar, Ele é Deus. Mas se Ele não me livrar, Ele continua sendo Deus. Mas amado, creia no seu coração. Alimente isso dentro do seu coração, na sua mente. Deus é Deus de livramento. Deus é Deus que te livra. Eu não posso deixar de acreditar nessa palavra, que no meio do meu sofrimento, Deus Ele se levanta e me dá livramento. Eu não posso crer, é impossível para mim conceber na minha mente que um cristão duvide do livramento de Deus, duvide do melhor de Deus para a vida dele, porque a Bíblia diz assim que Deus dá livramento. E no texto continua dizendo assim: eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel. Amado, Deus é um Deus que te livra, e Deus é um Deus que faz o melhor para a sua vida. Deus é um Deus que faz além daquilo que você imagina, além daquilo que você pensa. É o que a palavra diz em Efésios 3:20,
que Deus fará infinitamente mais, além daquilo que você imagina, além daquilo que você pensa. Deus é que te livra e te dá algo melhor. Ele olhou para o povo e disse assim: eu vou tirar vocês daí, da escravidão, do Egito. Mas não é só isso. Eu vou levar vocês para um lugar melhor, para uma terra boa, para uma terra fértil, para uma terra ampla. O Senhor te dá livramento e te coloca nos altos lugares. O Senhor te dá livramento e te separa para Ele, para fazer o melhor na sua vida, querido. Meu amado, minha amada, filho, filha, acredite no que Deus faz na sua vida, que é sempre o melhor. Deus é um Deus em quem você pode confiar, de uma maneira que você nunca confiou em ninguém, amado. Confia em Deus. Ele te vê, Ele te ouve, Ele te conhece, Ele te dá livramento, e Deus faz o melhor para a sua vida. Que Ele poderia simplesmente te livrar e deixar você em qualquer lugar, mas não é isso que Ele faz. Ele te dá renovo, Ele te transforma, Ele te dá um novo começo. Senhor é Deus na sua vida, amado. É o Deus que te abençoa sobremaneira, e te abençoa de uma forma muito grande. No livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lamentações são choros mesmo, são palavras de um homem que estava vivendo uma situação muito difícil. E no capítulo 3 ele cita algumas coisas do livro de Lamentações. Mas Jeremias ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Querido, nós não vivemos somente dias maus na nossa vida, de forma alguma. A nossa vida não foi uma vida só difícil. Eu disse que eu nunca vi um momento como esse, mas a minha vida não foi só momentos como esse. A nossa vida é marcada sim de momentos difíceis, mas nós precisamos lembrar de que há um Deus que sempre zelou por mim e por você. Querido, quantas vezes o Senhor já te livrou? Quantas vezes o Senhor já te guardou aí onde você está, na sua casa? Daquele acidente, daquela enfermidade que você foi curado, daquele momento que alguém bateu na sua porta e levou para você algo que você precisava, daquele dia que você clamou e você viu um parente seu ser curado, ser liberto, daquele dia que você achava que não ia trabalhar mais e alguém te abriu uma porta. Amado, Deus é um Deus que você pode confiar. Traga à memória isso, querido. Todo dia notícia ruim, o tempo é esse, é real, é verdade. Mas se desafie a crer na palavra de Deus, que diz que Ele é um Deus que te abençoa, que te livra, que te ouve, que conhece a sua dor e o seu sofrimento. Traga aí a sua memória, querido, eu te desafio a fazer isso. Pense em tudo que Deus já te fez, tudo que Deus fez por você. Não pode ter sido menor do que o que você está vivendo hoje. Porque quando Deus age, Ele age para marcar a sua vida. É impossível que um dia você teve um encontro com Deus e a sua vida não foi marcada. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, guarda isso. É impossível. Se o seu encontro foi verdadeiro com Deus, é impossível que a mensagem não esteja queimando no seu coração. Porque em algum momento o Senhor tocou na sua vida. Você conhece a palavra. Deus já te livrou. Você tem testemunhos. E você ainda está duvidando do que Deus pode fazer. Amado, confia em Deus, ou volte a confiar em Deus. Porque é tempo de buscar a presença dEle.
Não é mais tempo, amado, de duvidar. Não temos mais tempo para isso. É tempo de confiar. É tempo de conhecer esse Deus tão grande que nós servimos. E derramar diante dele o nosso coração. E buscar a presença dele. Amado, guarde isso. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. O Senhor viu a sua aflição. O Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor conhece o seu sofrimento. O Senhor levanta-se para livrar a sua vida. E o Senhor dá para você o melhor dele para a sua vida, em nome de Jesus. Você que pode, aí na sua casa, onde você está, em qualquer momento que você assistir essa ministração, quero que você se coloque de pé. Se estiver em família, dê a mão aí para a pessoa que está do seu lado, da sua família. Feche seus olhos. Vocês vão se lembrar daquilo que Deus já fez por vocês. E que esse momento vai passar em nome de Jesus. Que o Senhor vai abençoar a sua vida. E daqui a um tempo, eu não sei quanto tempo, eu não posso falar o tempo exato. Mas eu sei que daqui a um tempo, Deus vai me fazer olhar para trás. E vai ver que Ele me livrou, que Ele te livrou. Eu creio assim. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, na autoridade da Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor é Deus em nossas vidas, Pai. E que não há Deus semelhante ao Senhor. Quem é, Pai, como nós louvamos hoje, quem é como o Senhor? Ninguém é como o Senhor, Pai. Senhor, nós rendemos graça, nós te adoramos. Pai, nós clamamos o perdão. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, perdoa as nossas falhas, as nossas mazelas, os nossos momentos de dúvida, Senhor. E aumenta, Pai, a nossa fé. Tem misericórdia de nós, do seu povo, Senhor. Perdoa os pecados do seu povo, Deus. Pai, em nome de Jesus, perdoa. E nós declaramos que nós acreditamos na Tua palavra. Nós confiamos no Senhor. Como igreja, como família, nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que o Senhor nos vê. Nós confiamos que o Senhor nos ouve. Que o Senhor nos conhece. Que o Senhor se levanta para nos livrar, Pai. E que o Senhor tem algo preparado para nós, muito maior daquilo que nós imaginamos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é nosso Deus. Acima de tudo, acima de todos, o Senhor é nosso Deus. O Senhor já está sarando esta nação, sarando essa cidade, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, os nossos patrões, as empresas dessa cidade, Senhor. Ouve o clamor do seu povo, ó Deus, em nome de Jesus. E nós acreditamos, Pai, declaramos em nome de Jesus, que o Senhor é nosso Deus, e nós confiamos somente no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado, receba a palavra no seu coração aí na sua casa. Tome posse em nome de Jesus. Declare quando bater aquela tristeza, quando vir a notícia ruim. É difícil, mas tente lembrar daquilo que Deus faz por você, ou que Deus já fez. Deus é maior que tudo, e Deus é maior que todos, amado, em nome de Jesus. Nós vamos chegando ao final, amado, deste culto que você está cultuando aí. Que você possa abrir o seu coração. Que essa semana seja uma semana, o restante de semana, de vitória para você, para sua família, para sua casa, de proteção do Senhor. Meu amado, se cuide mesmo. Pense no seu próximo. Faça todos os procedimentos necessários que é exigido. Faça mesmo e se cuide, meu amado, em nome de Jesus. E seja abençoado por Deus, para a glória do Senhor. Aí na sua casa, erga sua mão direita. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
e que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, amado. Lembrando que amanhã nós temos a live com o pastor Valcir às 6 horas da manhã. Receba já uma palavra de Deus logo pela manhã para seu dia ser abençoado. E tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.